Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na nossa aula de hoje, continuando aí a nossa aula de história, a gente está falando muito sobre o que é o espaço urbano, o espaço rural. A gente continua, tá bom? Lá na página 246, tá bom? A gente vai falar sobre os espaços públicos. Na página 246, a gente tem aí duas imagens, tá bom? E a gente tem muita representação do que são os espaços públicos, né? Porque esse tema, ele vem depois do espaço urbano, né? A gente já teve essa aula, na aula passada foi sobre o espaço urbano, e agora a gente está falando sobre espaços públicos, né? Que fazem parte, geralmente, aí desse espaço urbano, tá bom? Então, a gente vai começar com um texto que diz o seguinte: nos municípios existem locais que são de uso comum entre os moradores. Todas as pessoas têm o direito de frequentar esses locais e de usufruir dos serviços que neles são oferecidos, né? Vou repetir aqui, tá bom? Porque eu dei uma engasgada. Todas as pessoas têm o direito de frequentar esses locais e de usufruir dos serviços que neles são oferecidos. Olha só que legal, né? Os espaços públicos se diferenciam dos espaços privados, pois são controlados e administrados pelo governo. Olha só, a gente para pensar, né? Mas como assim um espaço público e um espaço privado? Que é um exemplo de espaço público, né? Que é controlado ali pelo governo, é a Ponta Negra, né? É um dos cartões postais da nossa cidade. A Ponta Negra é gerenciada pelo governo, tá bom? E não por um espaço, ele não é um espaço privado, tá? Mas aí o livro tá dando outro exemplo pra gente, tá? De espaço público. Na primeira imagem tá falando sobre uma prefeitura, tá bom? Que tem a seguinte legenda: na prefeitura fica a sede do poder executivo do município, tá, gente? Da cidade, onde as decisões administrativas são tomadas pelo prefeito e seus assessores. Essa imagem aí é da Prefeitura Municipal de Itambé, no Paraná, do ano de 2016. Olha só, né? Primeiro, a gente está falando da prefeitura, que é um espaço público controlado ali pelo governo, e prefeitura, né, vem do prefeito e seus assessores, o poder municipal, tá bom? A gente ainda vai conversar sobre os poderes esse ano ainda, tá bom? Se eu não me engano, lá no módulo 3. De qualquer forma, né? Já estou me adiantando que a gente vai falar sobre os poderes, né? O município, o estado, a federação, enfim, porque isso faz parte, né, de uma construção da história, né? Então a gente recomeça aqui com uma outra imagem, tá bom? Que diz o seguinte: as escolas públicas oferecem educação gratuita aos moradores dos municípios, além de representarem um espaço de convivência de toda a comunidade. A gente tem aqui na legenda: escola pública em Brasília, Distrito Federal, no ano de 2017, né? Então aí, né, gente, a escola pública que garante, né, educação gratuita a todos os cidadãos do nosso país, né? Claro que existem algumas diferenças que a gente consegue observar hoje em dia do ensino público para o ensino privado. Isso a gente também vai estudar, tá bom? A questão do investimento na educação que o nosso país ele traz é muito fraco, muito, né? É pouca coisa, entendeu? Ou às vezes é muita coisa, mas as pessoas, os nossos governantes não sabem administrar dinheiro e, enfim, há uma diferença grande entre o ensino público e o ensino privado atualmente. Não estou falando de todas as escolas, tá bom? Não estou falando que toda escola pública é ruim, não é isso. Mas a gente tem diferenciações, tá bom? Não esqueçam disso, porque a gente ainda vai estudar, tá bom? Eu estou só adiantando os conteúdos aqui de história, tá bom? A gente ainda vai estudar, não lembro se é no módulo 3 ou 4, mas a gente vai falar sobre essa diferença da escola pública para a escola privada, tá bom? Finalizando a nossa página, a gente tem um pequeno, um curtinho aqui, ó, que diz o seguinte: embora os espaços públicos sejam compartilhados por todos, muitos deles têm regras de convívio e horários de funcionamento, né? Por exemplo, a prefeitura, ela não funciona o dia inteiro, né? Ela tem ali um horário de funcionamento.
bem como também as escolas públicas têm horários de funcionamento. Outro exemplo de espaço público são as praças, né? Nem todas as praças, as mais prestigiadas, digamos assim, da nossa cidade, e os centros sociais também, eles fecham em determinado horário, tá bom? Não fica aberto ali 24 horas não, tá bom? Página 247, a gente começa com a seguinte informação do nosso livro. Nos museus, por exemplo, devemos seguir o horário de abertura e de encerramento. Isso acontece muito nos museus, né? A gente sabe que tem um horário rigoroso, né? Já nas bibliotecas, além do horário, devemos manter a organização dos livros e o silêncio, né? Porque, claro, a gente sabe, não precisa conhecer filmes e séries para saber que a biblioteca é um lugar onde tem pessoas que estão querendo aprender, mas elas precisam ler em silêncio, né? Então a gente precisa ali do silêncio para que as pessoas prestem atenção na hora das suas leituras, né? Desse modo, essas regras possibilitam que os espaços públicos sejam utilizados com respeito, tá? É importante saber que a responsabilidade de todo cidadão contribuir para a manutenção desses espaços. Eu li errado? É importante que é responsabilidade de todo cidadão contribuir para a manutenção desses espaços. Agora sim, o professor se confundiu, eu acho, ou eu não prestei atenção na minha própria leitura agora, tá bom? Estou trazendo mais duas imagens da página 247. A primeira traz a seguinte definição aí na legenda que está no livro de vocês, tá bom? Nas bibliotecas públicas, a população pode ter acesso a materiais como livros e revistas. Além disso, em alguns municípios são disponibilizados locais para estudo e também acesso à internet. A gente está com uma legenda aí que diz o seguinte, que essa imagem é da Biblioteca Municipal do município de Sobral, no Ceará, 2018. Sobral tem uma das melhores educações do nosso país. Isso já foi comprovado há um bom tempo, né? Na nossa segunda imagem, ela diz o seguinte, essa aqui vocês conhecem, tá bom? Eu já peguei aqui, eu nem vi a legenda, eu já lembrei. Olha só, as praças são um espaço de convivência e lazer. Em muitos municípios brasileiros, elas recebem artistas de rua e vendedores ambulantes. E aqui a nossa legenda diz que essa é a Praça São Sebastião, em Manaus, aqui no Amazonas, no ano de 2015, né? Que temos a praça, mas com todo nós temos o Largo de São Sebastião, tá bom? Não pensem que o Largo de São Sebastião ele fica aberto 24 horas, tá bom? Ele tem horário para fechar, né? Que ele fica ao redor ali do Teatro Amazonas, que é outro espaço público que também tem horário para abrir e para fechar, tudo bem? Aqui no finalzinho da 247 nós temos duas questões, tá bom? Que a gente vai ter que responder no caderno, tá? A primeira diz o seguinte: no município onde você mora, há espaços públicos como os das fotografias destas páginas, sítios. Não vamos citar o Teatro Amazonas, nem o Largo, porque já está aqui, tá bom? E nem a Ponta Negra, por favor, porque o professor também já falou, tá? Vamos procurar outros lugares aí, eu tenho certeza que vocês conhecem, tá bom? Pode ser até uma pracinha que fique ali perto da sua casa também, que é um espaço público, tá? Outra coisa, a segunda questão. Agora que você compreendeu o que são espaços públicos, cite um exemplo de espaço privado do seu município. Olha isso, hein? Na nossa aula passada, né, a nossa aula anterior, nós falamos sobre o cotidiano no campo, lembra? Pois é, agora a gente vai falar um pouco sobre o cotidiano na cidade. Mas eu já adianto que a gente sabe que cotidiano, ele é diferente, ele varia de pessoa para pessoa. Aquele cotidiano lá do campo que a gente conversou, né? A gente viu que tem muita coisa que é bem diferente do que a gente já viu, do que a gente já conhece, tá bom? Vamos lá na página 248, tá bom? Começando aqui. Conheça a seguir o cotidiano de Fábio, que vive no espaço urbano de seu município. Vamos lá, né? Às 7 horas, tá? 7 da manhã, o Fábio acorda cedo e come uma fruta antes de ir para a escola. Tudo bem? Às 8, depois de percorrer o trajeto com a van escolar,
Fábio chega à escola. Uau! Às 10 horas, né? Na escola, ele aprende muitas coisas legais, brinca com os amigos e pratica a leitura. Olha, muito bom! Às 12 horas, né? Ou meio-dia, na hora do almoço, Fábio vai almoçar com a mãe em um restaurante. Olha, Fábio tá muito bem, né? Olha só. Às 15 horas, Fábio costuma fazer sua tarefa escolar no início da tarde, né? Às 17 horas, no fim da tarde, Fábio tem aula de natação. Ele adora praticar esportes, tá? Às 20 horas, quando chega em casa, Fábio janta com a família. Ele gosta muito desse momento do dia. E quem é que não gosta, né, gente? E às 22 horas, depois de tomar banho, Fábio arruma seu material escolar e se prepara para dormir. Olha, da mesma forma que a gente fez lá no cotidiano anterior do campo, a gente também tem aqui uma perguntinha. Na verdade, são duas perguntas, né? É uma questão aqui, lá no final da 249, que diz o seguinte: o seu cotidiano se parece com o de Fábio? Em caso afirmativo, quais são as semelhanças? Gente, não preciso comentar, né? Acho que é uma coisa que vocês sabem. Tem coisas aí que o Fábio faz que o professor nunca fez, né? Acredito que tem coisas que o Fábio faz que vocês também fazem, né? Tem algumas coisas que eu também já fiz. Mas assim, para vocês observarem, perceberem que os cotidianos das pessoas são diferentes, né? Alguns são mais corridos, outros nem tanto. Outros são até mais legais, né? De uns do que outros. Mas é pra gente entender que, no final das contas, a gente vive de maneira diferente, tá bom? Nos espaços públicos e nos espaços privados, tanto no ambiente rural quanto no ambiente urbano, tá bom? Agora a gente tem uma atividade, tá? Lá na página 250, tá bom? Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. Ela é simples, a primeira questão é bem simples e diz o seguinte: desenhe a seguir uma parte do bairro onde você mora. Procure representar alguns dos espaços públicos e privados que você costuma frequentar em seu cotidiano. Depois, conte aos colegas o que você representou. Isso caso se você tivesse, né, na sala de aula. Como não está, você faz ali um textinho, né, contando pro professor, tá bom? Beleza? E não esquece que espaço público pode ser qualquer coisa que tem perto da sua casa, né? De repente tem uma UBS, uma policlínica, isso é um espaço público, tá bom? Se tiver uma pracinha também, espaço público, mas um espaço privado, professor, uma loja de alguém, de um dono, né? Uma sorveteria, um posto de gasolina, todos esses são espaços privados, né? Alguém paga por aquele aluguel ou ele comprou aquele espaço e administra, enfim, de qualquer forma, tá bom? Na nossa segunda questão, ela diz o seguinte: releia as páginas 248 e 249, tá? Que aspectos do cotidiano de Fábio são típicos do espaço urbano? O que tem no cotidiano do Fábio que você só observa ali no espaço urbano, tá bom? Uma coisa que no rural não é muito provável de acontecer, tá bom? Foca no espaço urbano, tá? A terceira questão, ela já diz o seguinte: compare os locais onde a Bruna lá do espaço rural, tá bom? E o Fábio moram e escreva a diferença entre eles. Eu estava imaginando que essa atividade ia aparecer, né, gente? Vocês iam ter que comparar isso aí. Então, volta lá no cotidiano da Bruna e compara com o do Fábio, tá bom? Na quarta questão, vocês podem fazer essa questão. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato comigo e a gente tenta fazer de uma melhor maneira, tá bom? Mas vocês provavelmente vão ter que falar com seus familiares. Ela diz o seguinte: faça uma pesquisa com seus avós ou pessoas mais velhas de sua família, perguntando como era o cotidiano deles quando eram crianças. Se achar interessante, mostre a eles as linhas do tempo de Bruno e de Fábio para auxiliá-los a responder. Olha só.
ouça-os com atenção e escreva nas linhas a seguir o que você descobriu, tá bom? Depois converse sobre sua resposta com os colegas, não, com o professor, tá bom? Comenta comigo, tá? Manda mensagem pra mim, não sei, ou escreve no caderno, que quando eu for fazer a correção, eu consigo, né, visualizar, ler tudinho direitinho, tá bom? Gente, essa foi a nossa aula, né, de história. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor e a gente tenta se resolver da melhor maneira possível, tá bom? Até a nossa próxima aula e muito obrigado pela atenção.